Então, pela ordem de inscrição, a primeira inscrição, o cidadão João Carvalho Ferreira. João de Carvalho Ferreira, faz favor, de acordo com as regras que são conhecidas, peço que não ultrapasse os 5 minutos de intervenção. Faz favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente e Srs. Vereadores, Srs. Deputados e Excelentíssimo Público. O meu nome é João de Carvalho Ferreira, sou arquiteto de profissão e gostaria que o atual Executivo desta respeitável Câmara Municipal assumisse publicamente perante esta Assembleia Municipal e de forma clara se encara existir ou não existir um problema grave no Pelouro de urbanismo por resolver, nomeadamente na divisão de urbanismo, concretamente na conduta do seu chefe de divisão, arquiteto Carlos Neves, na qual inevitavelmente tem repercussões na transparência dos procedimentos dos processos. Vejamos os factos quanto ao ponto de vista da ética e deontologia. O arquiteto Carlos Neves, chefe de divisão de urbanismo, que deveria ser a pessoa responsável e conciliadora junto dos munícipes e daqueles que se querem reunir para melhor poderem apresentar os seus projetos, é o antagonismo disto, pois viola sistematicamente o Código de Ética e Deontologia da Ordem dos Arquitetos, na relação com os seus pares. Embora tenha acontecido comigo como técnico projetista, que submete projetos nesta Câmara, a senhora vereadora, doutora Heloísa Madeira, já recebeu no seu gabinete outros técnicos projetistas a lhe relatarem outras situações similares. Mas no que a mim me diz respeito, este vosso chefe de divisão, arquiteto Carlos Neves, em apenas 2 reuniões que teve comigo, na frente dos meus clientes e arquitetos da minha empresa, entrou de forma desmedida, conturbada e insultando-me. E de forma jocosa, informou que o mesmo chumbaria, apelidando o meu projeto de papagaio e que me chumbava se eu fosse aluno dele. Ora, escutar isto de um técnico camarário na qualidade de chefe de divisão, com menos formação académica e formação profissional, é humilhante, mesmo que tivesse alguma razão. Obviamente, com este comportamento, senti-me obrigado a apresentar queixa na Ordem dos Arquitetos, não tão obviamente como se esperava neste país, até porque a Presidente do Conselho de Disciplina me telefonou a me informar que fui o primeiro a apresentar queixa contra um chefe de divisão. Mas, face a existir provas e testemunhas, originou a abertura de inquérito que hoje se encontra a decorrer. Dei conhecimento ao Executivo, na pessoa da vereadora doutora Heloísa Madeira, através de 2 reuniões, com este único propósito. Mas que nada fez até à data, ou em nada se alterou. No ponto de vista da imparcialidade e igualdade de tratamento, o arquiteto Carlos Neves, chefe de divisão do urbanismo, destrata, ofende e é desrespeitoso com os arquitetos, promotores e proprietários nas reuniões de atendimento ao público, sendo muitos estes episódios que me têm feito chegar à minha pessoa após a minha queixa junto da Ordem dos Arquitetos ter sido conhecida publicamente sobre a conduta do arquiteto Carlos Neves. Reitero aqui, mais uma vez, para que fique bem claro que o processo que foi instaurado na Ordem dos Arquitetos no Conselho de Disciplina e que está na sua fase de inquérito é por violação do Código de Ética e Deontologia e que também não foi movido por questões pessoais, até porque não conheço este arquiteto de lado algum, a não ser por 2 infelizes reuniões oficiais. Mas, no entanto, este processo nasce de um processo que, paralelamente, está a ser também analisado e elaborado, um processo de crime de plágio e contrafação, em que este mesmo projeto acolheu informação técnica desfavorável e a quando o mesmo projeto, quando plagiado, é submetido novamente por outro projetista e aqui o mesmo arquiteto Carlos Neves já o aprova em circunstâncias até muito sui generis no que concerne à sua velocidade verificada na sua tramitação. Como é óbvio, e após se tornar público, a minha posição perante tais comportamentos e procedimentos promovidos pelo arquiteto Carlos Neves, outros intervenientes, desde arquitetos, promotores e construtores, me têm feito chegar os mais diversos processos que me deixam com enormes reservas sobre a sua legalidade e motivações face à dualidade de critérios constatada nos mesmos. Processos esses que se encontram a ser compilados para serem entregues às entidades competentes. No ponto de vista do receio de represálias, o arquiteto Carlos Neves, chefe de divisão do urbanismo, como é do conhecimento público, tem uma postura autoritária e agressiva, pronunciando-se em frente dos promotores sobre matéria conceptual e opção de projeto, subscrito por técnicos legalmente habilitados para o efeito. Sendo que o arquiteto Carlos Neves, na função de técnico camarário, não pode se pronunciar sobre estas matérias para além da verificação, essa sim, dos parâmetros urbanísticos e os seus índices. Situação esta que se repete de forma reiterada, levando a que vários ateliês percam os seus clientes e não reagindo com medo de represálias. Assim, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia,
Tendo em conta o pouco tempo que me é atribuído para intervir, mas no qual lhe quero agradecer, desejo-lhe fazer chegar as peças escritas e desenhadas que suportam tudo isto que aqui afirmei, de forma a proporcionar a que todos os membros da Assembleia que estejam interessados possam analisar. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Portanto, peço-lhe que então faça chegar à mesa a documentação que achar por bem, para ela também depois ser, por esta Assembleia, enviada ao Sr. Presidente da Câmara. Boa noite. Primeiro cumprimento a mesa, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os deputados presentes, o público, e cumpre-me a mim dar alguma resposta às questões suscitadas pelo arquiteto João Carvalho Ferreira, que realmente, confirmo, esteve no meu gabinete por 2 vezes e eu assegurei-lhe, tal como asseguro aqui, que o assunto está a ser investigado. Nós não fazemos linchamentos públicos, é da mais elementar responsabilidade e seriedade nos cargos que desempenhamos, primeiro fazer as investigações, averiguar todos os factos e, como bem disse, o processo está a ser averiguado junto das entidades competentes. As queixas que fez estão a ser averiguadas junto da Ordem dos Arquitetos e por outras instâncias onde apresentou as respectivas queixas. Essas entidades estão a compilar todas as informações e, no fim, com certeza a Câmara agirá em conformidade. Cada um tem as atitudes e a personalidade que quer. Eu não posso dizer que concordo sempre com as atitudes do chefe de divisão, Carlos Neves, mas não é por isso que sobre ele vou fazer que caia uma nuvem negra de suspeição, porque continuo a confiar na competência técnica do mesmo e na sua idoneidade, até prova em contrário. Muito obrigada. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Carreiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao urbanismo, foi-me dito que, e não é matéria criminal, sim administrativa, que um dos seus vereadores sistematicamente coloca processos à frente de outros processos. Esta matéria, naturalmente, que também é uma entorse do sistema, porque a Câmara sistematicamente não cumpre os prazos a que deveria estar obrigado e que deveria cumprir para que a economia local, ela sim, funcionasse de uma forma mais equilibrada e gerando receita para a própria município e o senhor, como Presidente de Câmara, pudesse gerir no futuro, garantindo melhor receita também ela, sendo mais justo para com os cidadãos que querem investir. E a questão é, pergunto, o desafio é este: criar um sistema que impeça que os prazos sejam sistematicamente violados e que a Câmara não os cumpra, sendo que os cidadãos, todos em regra, têm que cumprir os prazos, porque senão os processos são arquivados ou algo assim. Portanto, o desafio era este: criar um mecanismo interno para observar que, por ordem de chegada à Câmara, datas, por exemplo, e o número de série que seja o caso, concretizar meios de supervisionar com garantia que os cidadãos ficam descansados, que não há um político que à frente do outro coloca processos e por aí fora. E que também esse depois não tem o problema de, consequentemente, a Câmara não cumprir os prazos, que acontece várias vezes. Uma sindicância poderá justificar certamente a forma como é que são feitas essas artimanhas. A Câmara tem meios disponíveis, tem muitos meios disponíveis para garantir que consiga cumprir estes prazos e que os prazos não se arrastem meses e meses e meses, quando são questões simples até, por vezes mais simples. Naturalmente não quero simplificar processos, não sou arquiteto. E era só. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara ou quem o Sr. Presidente entender para esclarecer as questões que foram aqui colocadas pelos senhores deputados. Boa noite, mais uma vez, tentando dar resposta a algumas das questões que foram aqui colocadas. Tenho a referir aqui em resposta e tentando esclarecer o deputado João Guerreiro relativamente à tramitação dos processos de urbanismo, que é um pluro da minha responsabilidade. Tenho a dizer que, efetivamente, não é uma das coisas que nós mais nos orgulhamos, mas acredito que temos feito tudo para colmatar as falhas de um sistema
que não é fácil de gerir. Temos tido muitas dificuldades a nível de contratação, tem havido um êxodo muito grande de técnicos. A legislação não tem ajudado porque se tem complicado, em vez de simplificar os procedimentos, e esta situação, efetivamente, do Covid-19 veio agravar, e em muito, a situação de atraso na tramitação dos processos. Que nós temos tentado obviar todos os técnicos que estão ao trabalho, porque temos muita gente de baixa neste período e muita gente em baixas de gravidez e baixas prolongadas. Todas as pessoas que estão ao serviço durante este período tiveram a dar o seu máximo, e os processos, as pessoas que conhecem a tramitação e os arquitetos que provavelmente o contactaram sabem que nós durante este período todo fizemos um esforço enorme para manter as coisas a funcionar, os processos a serem tramitados, independentemente dos prazos estarem suspensos. Nós fizemos um esforço muito grande para darmos a máxima resposta às questões que nos estavam a ser colocadas e dar o máximo de resposta ao maior número de processos possível. Mas isto não é uma passadeira vermelha, não é um trabalho fácil, e sabemos que há muito trabalho e muitas melhorias a fazer. Reconheço isso, estamos a trabalhar nesse sentido, temos aberto consecutivamente procedimentos de mobilidade que têm ficado, na maior parte das vezes, desertos. E a verdade é que temos assistido também a um certo canibalismo, para não lhe chamar outra coisa, entre as próprias entidades públicas. Quando alguém contrata, e nós tivemos uma grande fornada de arquitetos e de engenheiros a entrarem na Câmara, eles, logo após o período experimental, começaram a ser assediados por outras entidades para saírem e um procedimento destes demora sempre um ano e meio a ser concluído. Estão abertos procedimentos para haver contratação de mais técnicos superiores, mas, como lhe digo, é um processo que demora sempre o seu tempo. Estamos em cima do assunto e estamos a fazer todos os possíveis. Da minha parte e da parte dos técnicos da área do urbanismo, temos um empenhamento total em dar a maior resposta possível aos municípios. Se calhar este Executivo peca muitas vezes por dar informação e quer cumprir à risca as questões que estão aqui colocadas. E depois somos acusados de coisas que realmente extravasam completamente estas questões. Aqui o que há é uma questão simples de transparência, estamos disponíveis para explicar tudo, e nunca, não é da responsabilidade desta Assembleia a aprovação. A responsabilidade é do Executivo Camarário e, em última instância, minha. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu volto a dizer aos Srs. Deputados, há 3 inscrições, que, sob o ponto de vista da Assembleia Municipal, o assunto está esclarecido. Eu até fiz questão de dizer isso, e isso ficará. Srs. Deputados, concluímos então a nossa sessão de hoje. Srs. Deputados, muito obrigado pela vossa colaboração e um bom regresso a casa.